Pronto, pessoal. Então, a partir desse momento, nós estamos aí gravando a nossa aula, né? E como eu estava falando aí nesse preâmbulo inicial, nós vamos ver hoje a parte de introdução à programação e o uso de uma ferramenta para construir arquivos-fonte, né? Códigos-fonte e compilação e simulação para microcontrolador. Só que antes nós vamos dar uma rápida revisão sobre o que nós vimos e apresentamos na aula passada, tá certo? Eu gostaria de compartilhar aqui a tela com vocês, então me permita aqui, por favor, deixa eu só voltar aqui algumas transparências, tá certo? E aí nós vamos de fato começar o nosso trabalho aqui, né? Vamos compartilhar agora a tela. Muito bem. Muito bem, acho que vocês devem estar vendo a tela agora, não é isso? Sim, professor. Sim. Então, pessoal, rapidinho aqui, tá certo? Uma rápida revisão do que nós vimos, né? Essa transparência nós vimos na aula passada, né? Mostrando aqui a arquitetura do microcontrolador que nós estamos estudando aqui no nosso curso, tá certo? Nesse momento. Então, é a arquitetura da série 16 e analisamos vários blocos dessa arquitetura, é isso mesmo? Vimos aí que temos uma região de memória flash, que nós podemos fazer a gravação do código fonte já compilado, não é isso? Ou montado, certo? É aqui que a memória flash, então, registra, ele memoriza o seu código, tá bom? Aqui nessa outra área em destaque, nós temos a decodificação das instruções, não é isso? E a geração de temporização, com mais alguns recursos do microcontrolador, que vem a ser o WDT, o reset de power on, o temporizador de partida do oscilador, né? O reset para flutuação na energização em caso de flutuação da energização do processador, e aí são alguns recursos interessantes que ele tem. Aqui vimos a RAM, não é isso? E a RAM, ela está ligada através de um barramento de dados interno, esse verdinho aqui, e nós vimos que a RAM é muito recortada, não é isso? Ela é subdividida em várias áreas, tá certo? Essa área aqui é muito importante, que vem a ser o processamento, ou seja, a unidade lógica aritmética, e nesse processamento aqui existe sempre um registrador de trabalho, que é o work, esse registrador W aqui, está sempre participando das operações aritméticas e lógicas, ou seja, fazendo a computação propriamente dita, certo? E temos aqui essa área em destaque, onde nós temos os periféricos que o processador pode ter, não é isso? Quantos mais periféricos, mais interessante é o chip, porque mais recursos ele tem, não é isso? Temos os portos de comunicação de entrada e saída, certo? E temos também aqui uma entrada aí para o uso de sincronização de timer, né? Que é essa outra áreazinha aqui, né? Mais importantes são os periféricos e os portos paralelos aqui. Então, essa é a arquitetura interna do nosso processador, é isso? Vimos as memórias que ele pode conter. Normalmente, a gente trabalha com memória flash, com memória EEPROM, com memória RAM estática, tá certo? São as memórias mais demandadas aí do processador, tá? Vimos a temporização, né, das instruções. Vimos que a cada 4 ciclos, de clock, a cada 4 ciclos de clock, nós temos um ciclo de máquina, né? Ou seja, a cada 4 pulsos de clock,
nós temos um ciclo de máquina. E o ciclo de máquina é o tempo básico de execução de uma instrução. Em outras palavras, cada instrução vai ser executada no intervalo de 4 pulsos de clock. Atenção, existem instruções, a gente vai ver isso depois, que gastam mais do que um ciclo de máquina, ou seja, gastam mais do que 4 pulsos de clock. Né? Isso foge um pouquinho ao formalismo do que é uma máquina Harvard RISC, onde todas as instruções teriam que ter o mesmo intervalo de tempo. Mas acontece isso principalmente com as instruções de salto, né? As instruções de desvio no programa. Tá certo? Vimos isso, né? Vimos que isso proporciona um pipeline de instruções, ou seja, que é possível fazer a busca de uma instrução e a execução da que foi buscada anteriormente. A cada ciclo de máquina, essas duas atividades acontecem no microcontrolador PIC. A busca de uma instrução e a execução da anterior, como mostra esse gráfico daí, tá certo? Essa quebra só existe quando há um desvio, um salto no programa, certo? Vimos também que todos os registradores da RAM podem ter acesso à unidade lógica aritmética, e isso é descrito como arquivo de registradores, né? No datasheet você vai encontrar essa expressão file registers, ou seja, os registradores, né, SFRs, ou seja, registro de funções especiais, e outras posições da RAM, que é de uso geral, de propósito geral, podem ter acesso à unidade lógica aritmética, tá certo? Então, a ligação direta da RAM com a unidade lógica aritmética. Vimos o mapa de memória, não é isso? Vimos que o vetor de reset, ou seja, o endereço inicial, onde o código é buscado, é a partir do endereço 0. Né? Então, nosso programa vai começar sempre no endereço 0. Tá certo, gente? E vimos que essa área de ROM, no caso do 16F628A, que é o que a gente vai trabalhar, vai de 0 até 07FF, tá certo? K de memória flash para esse dispositivo. Ok? Muito bem. Vimos que a área RAM, é isso? O que eu mostrei antes, viu? Eu mostrei aí, essa transparência, é o quê? A memória flash, onde está guardado o código. Agora, a memória RAM, ela é dividida em 4 páginas, em 4 bancos, tá certo? Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Então, diversos SFRs, ou seja, registros especiais, estão dentro desses bancos. Alguns registros são repetidos nos bancos. Por exemplo, ó, se você pegar aqui ó, o registrador status, ele está em todos os 4 bancos. Isso sinaliza que o registrador status é muito importante, certo? Uma vez que a gente só pode trabalhar com um banco por vez. Se você estiver trabalhando com o banco 0, os demais bancos não são acessados. E assim vai, tá certo? Então, alguns registradores estão repetidos nos bancos. Por exemplo, registrador FSR, que é usado para endereçamento indireto nessa arquitetura. Ele está repetido nos 4 bancos, então deve ser um registrador importante, tá certo? Outros não aparecem repetidos, tá certo? Isso quer dizer que no meio da execução do seu código, eventualmente, se você precisar de um registrador que não está no banco que você está trabalhando, você vai ter que chavear isso daí, entendeu? Você vai ter que mudar o banco de registradores. Ficou claro isso aí, gente? Tá? Vimos isso, e aqui tem uma descrição de cada banco, cada registrador, cada bit. Né? Então, é uma descrição bem detalhada, tá certo? E todas as figuras que eu estou mostrando até agora, como eu falei na aula passada, eu tirei do datasheet. Daí que eu recomendo fortemente que vocês peguem o datasheet que está lá no nosso drive da disciplina, né? E peguem esse datasheet e deem uma lida. À medida que a gente vai apresentando aqui a funcionalidade do processador, as características, tudo isso, acompanhe isso aí nos momentos assíncronos no datasheet, que é muito interessante, tá certo? Então, nessas 4 figuras aí, essa e as 3 seguintes, nós temos a descrição de cada banco. Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3, e
voltando aqui ao banco 0, né? Como nos demais bancos, aqui eu tenho descrevendo qual é o endereço do banco, qual é o registrador, qual é a funcionalidade desse registrador, quais são os bits que fazem parte desse registrador, qual é o valor inicial de reset, tá certo? E onde está detalhado as características de cada um desses registradores no datasheet. Qual é a página? Olha aqui, ó. Eu quero saber como é que funciona o registrador status, né? É só você procurar na página 22 do datasheet. Eu quero saber como é que funciona o porte A e o porte B. É só você acessar as páginas 31 e 36 do datasheet. Ok, gente? Eu vou falando e vou dando uma parada para tomar um golinho de água, viu? Estão me escutando bem, pessoal? Professor. Sim, professor, tudo certo. Ótimo. Então, esse é o banco 0, banco 1, banco 2, banco 3, como eu falei para vocês. Outra coisa importante que nós falamos é que o processador ele tem alguns bits de configuração, não é isso? O que são os bits de configuração? Vamos relembrar isso daqui. São os chamados fuse bits, tá certo? São bits que você configura, né, para que você proporcione uma determinada funcionalidade ao microcontrolador, tá certo? Então, por exemplo, você precisa definir se você vai trabalhar com o Watchdog Timer, por exemplo, com o WDT, quer ele ou não. Então, ele vai ser on ou off. Você vai ter que configurar nesse fuse bits, né? Você vai querer que o seu código fique inacessível, não possa ser lido. Isso é um risco de pirataria. Você não vai querer que seja lido. Você tem que configurar isso daí. Proteção do código, é isso que a gente chama, né? Como é que vai ser o oscilador? Vai ser interno ou externo? Né? Então, isso você configura também, né? Ou seja, tem várias configurações que você pode fazer inicialmente aí no seu projeto, tá certo? No Assembly, a gente vai ter que botar isso numa linha de código. Quando você tem ferramentas de compilação em C, né, você pode já deixar isso preparado e gravado numa biblioteca, e é só carregar essa biblioteca com a configuração na hora que você começa a escrever o código. Então, dá muito menos trabalho, certo? Se você for mudar o seu programa, o seu projeto, é que você tem que mudar essas configurações. Mas, então, gente, aí eu tenho uma amostra, uma visão do que é esse registrador de bits de configuração, os fuse bits. E você tem aí, ó, no caso do 16F628A, 14 bits de configuração, sendo que os bits assim, tem que ser configurados na hora, tá certo? Na hora que você estiver começando o seu código, não é isso? Por que isso? Porque na compilação você vai ter esses bits já definidos e na hora da gravação tem que gravar esses bits nesse registradorzinho aí, tá certo? Ok, gente? Então, esse é o detalhe aí. Eu depois vou olhar essa figura aí, que eu estou estranhando esse X que eu botei nos bits 12, 11, 10 e 9. Porque 12, 11, 10 e 9 eu tenho funcionalidades aí, né? Programação serial, a proteção do código, o modo sleep, tá certo? Eu depois vou dar uma olhadinha nessa figura aí, tá certo? Mas, enfim, sigamos, porque a gente vai ver uma configuração desse tipo aí, tá bom? Exemplo de uma palavra de instrução RISC, a gente viu isso daí, e começamos a ver, então, o Assembly. Por que conhecer o Assembly, né? Porque o Assembly, ele é interessante porque adiciona o conhecimento para você, é isso? Amplia a visão geral da arquitetura e da funcionalidade do microcontrolador, né? Então, isso é uma característica interessante. Os códigos são mais eficientes, né? O código é muito próximo à funcionalidade do hardware, do processador, né? Isso quer dizer que você, conhecendo bem o Assembly, você conhece bem como a máquina funciona e vice-versa, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante é que é a linguagem nativa do microcontrolador. Todos os exemplos funcionais no datasheet são colocados em Assembly. Então, para você entender como um recurso funciona lá no datasheet com os exemplos, né, você tem que entender o Assembly, né? E, finalmente, eu acho a melhor razão de todas é que se você programa
em Assembly, você vai programar muito melhor em C, tá certo? Que é a linguagem mais interessante para você desenvolver projetos, certo? Então, você tem eficiência do transporte de Assembly para C, as funções em Assembly são diretamente modularizadas em funções de C. Se você quiser criar bibliotecas bem eficientes, se você conseguir programar em Assembly, né, vai ficar uma biblioteca assim, muito interessante, e por aí vai, tá certo? Funcionalidades bem interessantes. Então, a gente vai começar o curso da gente programando, vendo as funcionalidades em Assembly para depois passar para C, tá bom? Muito bem. A gente vai ver aqui as instruções do 16F628A, a gente vai ver que tem 35 instruções à disposição, tá certo? Então, agora sim, viu, gente? Estamos entrando já na parte nova, até agora foi revisão, não é isso? A gente mostrou isso, mas foi muito rapidamente, né? E agora vamos começar a estudar efetivamente os comandos do microcontrolador. E vamos usar esses comandos para construir um exemplo de código, certo? Aí eu vou construindo o código aos poucos com vocês, tá certo? E vou mostrando aí para vocês, para que vocês possam praticar depois, tá certo? Muito bem. O set de instruções desse processador, ele pode ser dividido em 3 tipos de instruções, né? Estão me escutando bem, pessoal? Como é que é, professor? Sim, sim. Massa. Então, vê bem, viu? Nós temos, então, 3 tipos de instruções. Instruções que são orientadas a byte, ou seja, trabalham com bytes, com palavras de 8 bits. Temos instruções que trabalham a nível de bit, ou seja, manipulando bits, estados lógicos, booleanos, né? E temos instruções que são de controle e operações com literais, né? Ó, entenda literais aí como uma palavra de 8 bits, de novo, tá certo? Mas assim, a gente chama literais porque são constantes, ok? Vamos voltar aqui para o primeiro tipo. Então, nós temos aqui as instruções orientadas a byte. Que instruções são essas aí? Então, tem uma breve descrição, tá certo? São poucas instruções, de fato, né? Quando eu digo pouco, assim, se alguém teve a oportunidade de estudar, por exemplo, um processador como o 8051, vai ver que o 8051 tem muito mais instruções, tá certo? Aqui a gente tem poucas instruções, tem que se virar com elas, tá certo? Então, por exemplo, todo processador tem uma instrução chamada NOP, No Operation. O que é que essa instrução faz? Não faz nada. Ela não faz nada. Tá? E para que serve uma instrução que não faz nada? Para gastar tempo, né? Ela não faz nada, mas ela vai gastar os 4 ciclos de clock. Ela vai gastar um ciclo de máquina, tá certo? Então, isso é interessante para gastar tempo. E há, realmente, de fato, muitas situações que você precisa fazer isso. Então, a NOP, ela é uma instrução que não faz nada, apenas gasta tempo, né? Uma instrução muito utilizada, MoveW to F, né? MoveWF. Ele vai copiar o conteúdo de W para um registrador, para um file, para uma posição de memória, tá certo? MoveW para F, você tem que dizer qual é o file que você quer, né? Ah, professor, que file é esse? É só você olhar naqueles bancos de registradores, tá tudo lá, né? Ou uma posição de memória livre, tá certo? Uma posição de memória de RAM, né? Você pode mover para lá também, mas essa é uma instrução muito utilizada, né? Outra instrução, clear W, apagar o registrador W, clear file, apagar o registrador qualquer um da memória, um file qualquer. Subtração W de F, tá certo? Faz W menos F, né? Decrementar o registrador file, você diz qual é o registrador que você quer decrementar, ou inclusivo, ou coincidência, né? Entre W e F. Aí começa a aparecer aqui, gente, um Dzinho, né? Quando você faz uma operação aritmética ou lógica, você tem que dizer qual é o destino do resultado, certo? Então, esse Dzinho aqui, ó, significa para onde vai o resultado. Por exemplo, eu faço uma subtração de WF, faço a subtração. O resultado dessa operação vai para onde? Você escolhe se vai ser W ou se vai ser o próprio file que você estava usando para fazer a operação. Se você botar 0, o destino vai ser W. Se botar 1, o destino vai ser o file. Tá certo? Ok? Então, toda vez que você fizer uma operação entre dois
elementos como W e um file, você vai ter que dizer qual é o destino, tá certo? Então, quais são as operações? Subtração, decremento ou inclusivo, operação AND, operação ou exclusivo, somar, ADD, né? MoveF, mover um file para um destino qualquer, complementar um file, ou seja, virar todos os bits, incrementar um file, um registrador, decrementar, essa é bem interessante, viu? Decrementar um file e bypassar a próxima instrução se ele zerou, tá certo? Decremente o file, skip se zero. É bem interessante isso aqui, a gente vai usar mais na frente. Rotacionar, empurrar os bits, né, para trás ou para frente. Rotacionar à direita, né, empurrar os bits para trás. Rotacionar à esquerda, empurrar os bits para frente, como se fosse um shift e resist, né? Swap é trocar metades do file, incrementar o file e bypassar a próxima instrução se ele zerou, né? Então, todas essas instruções aqui, né, daqui, ó, do sub-WF até aqui, o increment file SZ trabalha com o W e um file, tá certo? Bom, peraí, professor, eu não decorei tudo, não. Claro, não se preocupe com isso, não, né? Isso daqui é para ser consultado. Tudo que você tem que decorar por enquanto é que vai ter instrução de soma, instrução de subtração, instrução de ou exclusivo, instrução de ou inclusivo, instrução de complementar, de rotacionar, de decrementar o file, de incrementar o file, tudo isso vai ter, certo? Para você poder escrever seu código. Então, esses são os comandos do microcontrolador para operações orientadas a byte. Já as instruções orientadas a bit, nós só temos dois tipos: apagar o bit ou setar o bit, né? Você diz aqui, ó, bit clear file, ou seja, você apaga o bit, você tem que dizer qual é o file, qual é a posição de memória, qual é o registrador, tá certo? E tem que dizer qual dos bits é naquele registrador, qual bit você quer apagar. A mesma coisa para bit set file. Testar o bit, setar o bit, tá certo? E você tem que dizer qual é o bit dentro daquele registrador. Então, é apagar e setar o bit. Muito interessante isso. Microcontroladores, eles trabalham efetivamente setando e apagando bits, sabe? Isso é muito bom porque dá uma característica de controle booleana, é a nível de bit, tá certo? Muito bem. Tem mais duas instruções aqui que é para testar. Bit test file, ou seja, teste o bit. Bypass na próxima instrução se ela estiver apagada. Bit test file, skip se clear, certo? E temos a bit test file, skip se set. Ele testa o bit, bypassa a próxima instrução se ele verificar que o bit está em estado 1. Então, você tem as duas situações. Bypassa a próxima instrução se está apagado ou bypassa a próxima instrução se está setado. Muito interessante isso aqui, são instruções de teste, tá certo? E eles vão dar um bypass na próxima instrução, dependendo se a condição for verdadeira ou não. Então, resumindo, só temos essas 4 instruções orientadas a bit. Apagar o bit, setar o bit. E testar o bit se ele está apagado ou setado. Ok? Só essas 4. E, finalmente, nós temos aí as instruções que trabalham com constantes e também são operações de controle, certo? Que instruções são essas? Por exemplo, sleep é uma instrução de controle, né? Ele coloca o processador no modo chamado standby. Ele bota o processador para dormir. Nessa situação, vários setores do chip são desligados, o clock ele é inibido em várias regiões e o chip passa a gastar muito pouca energia, certo? Energia aí, a corrente quiescente dele passa aí para alguns poucos nanoamperes, uns 14, 15 nanoamperes. Muito baixo. Tem chip da Microchip que trabalha com 1 nanoampere. Vocês acreditam nisso? Nesse modo sleep. Quer dizer, é muito bom para trabalhar com bateria, pilha, não é isso? Em modo remoto, assim, longe, alimentado por pilhas, muito bom. Outra instrução de controle é a Clear WDT, né?
reseta o Watchdog Timer. Isso é interessante se você estiver usando o WDT. De tempos em tempos, você tem que usar essa instrução, certo? Muito bem. Tris. Tris é para você dizer qual é o sentido de comunicação dos portes paralelos. Eu quero que o porte seja output, eu quero que o porte seja input. Você vai dizer através da instrução tris, certo? Se você botar esse porte A, porte B, assim, usar a instrução tris, né, para o porte A, você vai dizer se o porte A é entrada ou saída, certo? Detalhe, você pode configurar isso a nível de bit, viu? Você pode dizer que uns bits sejam saída, outros sejam entradas daquele porte. É muito flexível mesmo, essa instrução tris. Enfim, ele vai dizer qual é a direção de comunicação dos bits, se é entrada ou se é saída. Temos umas instruções de retorno de interrupção, retorno de chamada de função, retorno e coloca uma literal, uma constante em W, chamada de função, de subrotina, salto no programa, o goto, moveu a literal para W, ou inclusive com a literal, end com a literal, ou exclusivo com a literal, soma com a literal e subtração com a literal, tá certo? E aí a gente termina o set de instruções do PIC 16F628A. São só essas instruções, você tem que se virar com essas instruções para poder escrever um código de controle, alguma coisa desse tipo aí, certo? Perceba, viu, gente, que quando você escreve o código em C, ele vai compilar, tá certo? Para gerar o código, a palavra binária, o código compilado, baseado nessas instruções aí, certo? Uma outra coisa interessante é o seguinte, a descrição dessas instruções, ela existe no datasheet, tá certo? Então, dê uma olhada no datasheet que você vai ver a descrição de cada uma dessas instruções. E, por sinal, vai cair na nossa próxima lista também, viu, gente? Estamos escutando, pessoal? Sim. Gente, eu sei que é muita informação, mas é assim mesmo, viu? Tá? É assim mesmo. Então, assim, não se preocupe não, você não está aqui para aprender de imediato, não. Mas, com certeza, você vai aprender depois, baseado no que você vai manter dessa aula, na sua cabecinha, e lendo depois o material que está lá, o datasheet, e também livros aí, e sites da internet e tudo, tá certo? Tem até um site que eu vou pegar o link dele, que ele descreve cada instrução. Tem vários, né, gente? Tem vários sites aí, o pessoal fala muito do PIC 16, aí tem vários, mas tem um particular assim que está bem organizadozinho, eu gostei, eu vou botar o link dele, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, tirado da onde essa figura, adivinha? Adivinha de onde eu tirei essa figura? Datasheet. Menino esperto, é isso mesmo, tá certo? Foi do datasheet, sim. Então, aí tem uma descrição, ó, de todas as instruções orientadas a byte, ó, essas aqui, orientadas a bit, e literal e controle, né? Ele diz qual é o mnemônico, ou seja, né? Qual é a instrução, o mnemônico da instrução, descreve o que é que a instrução faz, quantos ciclos levam. Repare, ó, a maioria das instruções levam um ciclo de máquina, ou seja, 4 pulsos de clock, entendeu? Mas tem umas, ó, que levam 2, tá vendo? Tem umas que levam 2. As condicionais podem levar 1 ou 2, depende se a condição foi atendida ou não, né? Por exemplo, uma instrução goto, salto, ela leva 2 ciclos de máquina, certo? Para ser executada. Isso quebra um pouquinho o pipeline, mas depois o pipeline se ajeita. Mostrando aqui o conteúdo dos bits para poder fazer esse código, tá certo? Ou seja, o conteúdo dos bits, tá certo? Que formatam essa instrução, tá certo? Tem aqui, ó, quais são os bits do registrador status que são afetados. Isso aqui a gente vai ver ainda, né? Ele tem os bits do status, por exemplo, carry auxiliar e 0, né? Flag de 0, para cada instrução, o que é afetado. Isso aqui a gente vai ver depois, quando estiver vendo os registradores
com mais detalhes. A gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Muito bem. Então, isso aí é um sumário das instruções do microcontrolador, certo? E nós vamos agora, gente, começar a escrever um código, né? Descrever um código para vocês aí, certo? Então, nós vamos ver o campus de um programa assembly, tá certo? Muito bem. Quando você escreve um código em assembly, né, o formato, gente, é esse daqui, ó, né? Label, um campo de label, 2 pontos, instrução, operando, ponto e vírgula e comentário. Certo? Esses 4 campos existem em uma linha de código assembly. Cada linha de código assembly pode ter esses 4 campos aqui. Tem campo que é opcional. Por exemplo, label e comentário é opcional. Mas instrução e operando é mandatório, tá certo? Tem que ter. É obrigatório ter. Entenderam, gente? Então, label é possível não ter, comentário também não, mas tem lugar, mesmo sendo opcional, muitas vezes, assim, tem situações que você tem que botar o label, tem situações que você tem que comentar para não dar problema, tá certo? Para você não deixar aquele trecho de código sem uma descrição, tá certo? Então, vamos falar desses 4 campos aqui. O que é um label? O label, como o nome está dizendo, é um rótulo. É um rótulo ou um nome que você dá a uma linha de código no assembly. Ele é importante porque ele vai servir de referência para comandos de salto. Então, se eu quero saltar para uma linha de código, ela tem que estar rotulada, porque aí eu vou saber para onde é que eu vou. Tá entendendo? Por exemplo, saltar para início, go to início. Eu tenho que rotular aquela minha linha de código com o label início, tá certo? Para que o programa saiba para onde vai. Go to início, tem que estar lá dizendo início. Onde é início? Tem que estar lá rotulado, entendeu? Então, isso é muito utilizado em instruções de salto. Quando você não vai usar instruções de salto, tem linhas do processamento que não precisa, tá bom? Muito bem. Instrução é uma daquelas instruções que a gente acabou de utilizar, dos 3 tipos, né? Orientada a byte, orientada a bit, orientada a literal e controle. Instrução é aquelas coisas, movewf, né, addw e por aí vai, tá certo? Você vai botar o mnemônico da instrução que deseja executar. E o operando é o recurso do microcontrolador que será manipulado por aquela instrução, tá certo? Por exemplo, mover WF, move WF, vai mover o W para um file. Eu tenho que dizer qual é o file. Então, o file aí é um operando, tá certo? E, finalmente, pessoal, o comentário é um campo de explicação para o que você está fazendo ali, né? Todo mundo que programa já usou comentário, né, gente? É para explicar o que você está fazendo, é para documentar. Então, mesmo sendo opcional, o comentário ele é muito importante porque ajuda você a descrever o seu código, o seu projeto. Outra pessoa que vai trabalhar com você vai saber o que você quis fazer, tá bom? Então, esses são os campos de um programa assembly, tá? Muito bem. Coloquei aí algumas instruções frequentes, tá certo? Por exemplo, move WF, move W para um file, move literal para um W, esse K qual é a literal que você quer mover, certo? Mover a literal para W, bit clear file, tá certo? Ou seja, vai apagar um bit do registrador. Bit set file vai setar um bit do registrador. Bit test file script clear é muito usada. Da mesma forma, bit test file script set também, né? Call, chamada de função, e return, retorno da função. Então, é muito frequente essas instruções aí, né? Espera só um minutinho, pessoal. Pronto, voltei. Tudo em ordem, pessoal? Tranquilo, professor. Pronto. Muita informação, né? Bastante. E vem mais, viu? Mas vamos em frente, vem mais.
Muito bem, pessoal. Então, isso aí são algumas instruções frequentes que a gente vai usar. Eu quis botar elas aí, porque você vai ver que isso realmente acontece, tá certo? E aí, um passo a passo de como construir um código assembly, tá certo? Algum desses passos a gente não vai fazer no exemplo que eu vou mostrar aqui, tá certo? Mas vamos lá. Quais são os passos que você vai fazer na construção de um código assembly, tá certo? Primeira coisa, descrever a funcionalidade do seu código, a descrição funcional do código. O que é isso? Um comentário, né? Aí você bota lá, Recife, tanto e tanto, 1900 e tanto, esse código eu fiz para fazer isso, isso, aquilo, quero controlar as lâmpadas da minha casa, então eu vou fazer esse código acionando um sensor, vou usar o microcontrolador tal, esse código foi construído na data tal, tal e tal, o compilador que eu usei foi esse, minha funcionalidade é essa. Aí você descreve o código, tá certo? O autor desse código é fulano de tal, e eu fiz na minha casa, eu fiz na escola politécnica. Você dá uma descrição do seu código, tá? É interessante isso. Muito bem. Lembre-se que você vai escrever um código em Assembly ou em C, né? No nosso caso aqui, vai ser em Assembly, ok? Então, gente, quando você botar uma instrução do tipo assim, move WF, tá certo? Se você não disser para o compilador qual é o processador que você vai usar, ele vai reclamar, tá certo? O que o compilador precisa? Ele precisa encontrar logo no começo do código qual é a designação do processador que ele vai usar, né? Então, tem uma linha de código que você vai botar lá, né? Que é designar a descrição na arquitetura do microcontrolador. Isso você faz usando uma diretiva chamada #include, certo? Quando você bota #include, você vai incluir naquele código, tá certo? Para ele procurar um arquivo que você vai dizer aqui, ó. No nosso caso, vai ser p16f628a.int. Esse arquivo aqui, gente, é tão somente uma descrição, tá certo? Uma descrição da arquitetura do controlador. Ele diz todos os recursos que o controlador tem e qual é o endereço desses recursos. Porque se você não botar isso aqui, o compilador vai ficar perdido. Ele vai procurar, por exemplo, um registrador timer 0, né? Aí ele vai dizer, mas onde está o timer 0? Aí ele tem que se referenciar a isso daqui, tá certo? Então, você tem que botar essa diretiva no começo do código. Outra coisa, vai querer clock externo ou interno? Vai querer usar o WDT, vai querer que o tal recurso esteja habilitado, então você tem que configurar o fuse bits, né? Tá certo? Então, configurando os fuse bits, você vai dar a designação da funcionalidade do seu processador, tá certo? Quais são os recursos que você vai usar no processador. Estão entendendo até aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Outra coisa, paginação de memória. Temos 4 bancos de registradores, né? Banco 0, 1, 2 e 3. A não ser que seu código seja muito, muito simples, você não vai usar a paginação de memória. Vai ser o caso do exemplo que eu vou mostrar para vocês, ok? Mas, muitas vezes, você tem que usar registradores que estão em bancos separados. Então, você tem que botar um trecho de código que vai chavear entre esses bancos, tá? No exemplo que eu vou mostrar hoje, realmente a gente não vai usar, por enquanto, tá certo? Descrever entradas e saídas, né? Quais são os pinos que você vai usar, tá certo? Configurar área de variáveis, definir área de variáveis, tratamento do vetor de reset, tratamento de interrupção, criar as funções necessárias, tá certo? Ó, interrupção a gente não vai ver por enquanto, tá certo? Funções a gente não vai ver por enquanto, porque o código que a gente vai mostrar é muito simples. Mas isso daqui, via de regra, são coisas que você deve memorizar. Você tem que ter em mente isso aí, porque é o que você vai usar para poder escrever seu código. Tá bom? Muito bem. Bom, isso aqui vai ficar para frente. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou parar de compartilhar essa tela, que eu vou querer
compartilhar outra com vocês, tá certo? Nós vamos aqui escrever, usar uma ferramenta para poder escrever um código, tá certo? Eu vou construir esse código com vocês passo a passo, tá bom? Tá ok? Então, nós vamos usar aquelas instruções e vamos usar todas aquelas diretivas que a gente estava usando aí, né? Comentário, escrever o programa, fuzzy bits, tudo isso, tá certo? Antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês aqui, eu disse que tem um arquivo que descreve a arquitetura, não é isso? Deixa eu localizar ele aqui, só um minutinho, tá? Deixa eu localizar aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, para poder localizar ferramentas. Não, lista não, apostila, aula, não é isso não. Cadê meu... Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho, viu, gente? Apostilha não. Cadê? Onde é que está esse arquivo aqui descritivo? Deixa eu fazer o seguinte. Pronto, está aqui. Estou abrindo aqui o bloco de notas. Pronto, pessoal. Eu vou compartilhar aqui um arquivo que ele está lá no grupo de discussão. Ele está lá no nosso Drive, tá certo? Ok? Espera só um minutinho. Eu vou compartilhar. Tá dando para ver aí, gente? Esse arquivozinho. Tá sim, professor. Pronto. Sim. Esse arquivo aqui, viu, gente? É o P16F628A.inc. É aquele arquivo que descreve a arquitetura, né? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Eu vou traduzir para vocês, né? Está aqui em inglês, né? Tá certo? Este arquivo cabeçalho define as configurações, registradores e outros bits úteis de informação para o PIC16F628A. Né? Esses nomes são tomados para combinar com os datasheets e são os mais próximos quanto possíveis. Né? Ou seja, ele está querendo dizer que aqui tem uma descrição dos registradores, bits, tudo que você vê no datasheet do componente. Está entendendo? E aí ele vai colocar aqui, ó, o nome, vê só, o nome dos registradores, ó, tá vendo? E onde está o endereço desses registradores. Por exemplo, ó, o registrador chamado status, ele está no endereço 0003, no banco 0, tá certo? No banco 1, tem outros registradores, mas tem o status lá também, tá certo? Ok? No banco 2, tem outros bits de status, né? Aí carry, auxiliar carry 0, né? Esses dois bits aqui a gente vai ver depois, RP0 e RP1, que seleciona o banco, né? O porte A, o endereço de cada bit do porte A, né? De cada registrador, sabe? Então, ele dá uma descrição, uma localização de onde estão os bits e os registradores. E tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Ele está mostrando cada registrador, ó, tá vendo? Né? Aqui eu tenho os chamados bits de configuração, ou seja, os fuse bits, tá certo? Então, aí ele coloca aqui todos os fuse bits que eu posso utilizar, tá certo? E qual é a localização deles, né? Então, assim, quando eu quero escrever um código assembly, eu venho consultar aqui
o que é que eu quero. Se eu quero ligado, eu quero desligado. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui, tá certo? Eu quero o WDT ligado ou não. Aí eu boto lá no início do código, se eu quero ligado, eu posso botar WDT on, certo? Ou seja, isso aqui é o WDT habilitado. Não quero usar o WDT, não. Eu posso usar WDTE off, tá certo? Você pode botar WDTE ou WDT, tanto faz. Ele já botou as duas maneiras. Tem gente que escreve de um jeito e de outro, né? Aí você tem que botar no início do seu código isso daqui. Eu vou mostrar um exemplo com isso daí, tá certo? Master Clear, ligado ou desligado, né? Baixa tensão de programação, ligado ou desligado, né? Proteção de código, ligado ou desligado. Ou seja, são vários fios e bits que você tem que botar o que você quer lá no código, tá certo? Então, tudo isso, gente, está descrito nesse arquivo P16F628A, tá certo? Ok? Quando você instala no seu computador a ferramenta MPLAB, ele tem lá um diretório onde esses arquivos .inc estão, tá certo? Eu acho que lá no código eu dou o patchzinho para isso aí. Eu vou ver agora. Mas o fato é o seguinte, quem não instalou essa ferramenta ainda, viu, gente? MPLAB, tá certo? MPLAB versão 8.92, instale ele. Onde está o link para download? Está lá na aula 0, tá bom? Ok? Muito bem, eu vou baixar isso aqui, vou parar a apresentação, tá certo? E vou fazer o seguinte, gente, eu vou botar agora o meu MPLAB para vocês verem, tá certo? Eu vou fechar aqui um projeto que eu estava trabalhando. Ok. Certo? Muito bem, gente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha, tá bom? Só um minutinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha. Estão me vendo, né? Tô sim, professor. Não, a tela ainda não. Não, ainda não. Vocês estão me vendo. Vamos aqui compartilhar, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do MPLAB, tá certo? Ok? Estão vendo a ferramenta aí, gente? Tela aí cinza, né? Cinzinha e tal, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever o nosso primeiro código aqui. Vocês vão acompanhando, tá certo? E eu tenho aí, no final, um pequeno passo a passo de como construir um código simples, um tutorial. E eu também tenho outro tutorial aí, que é lá até da Unicamp e tal. Eu vou disponibilizar para vocês também, tá bom? Muito bem. Deixa eu tomar um golinho d'água. Muito bem, gente. Nós vamos fazer o seguinte, ó. A telinha está em branco aqui, tá certo? Ok? Vamos lá. Espera só um minutinho. Deixa eu ocultar isso aqui. Tá? Estão vendo a telinha cinza ainda, não é isso? Isso. Não é isso, pessoal? Pronto. Qual tela que vocês estão vendo agora? A cinza ainda, professor. A cinza ainda, não é só ela. Espera aí, viu? Pronto, vamos deixar assim mesmo. Muito bem. Então, eu vou começar aqui um código, tá certo, gente? Eu venho aqui, ó. Posso vir File ou New, né? Ou simplesmente clicar aqui no atalho, ó. Abrir a janelinha aqui. Vou escrever meu código aqui, certo? Tá bom? Eu vou deixar esse código aqui, né? Com a letrinha um pouco maior para que vocês possam ver. Eu tenho um menu aqui, ó. Edit, Properties. Isso aqui você tem que ir fuçando, viu, gente? Para ir descobrindo, né? Edit Properties. Aqui, ó, na propriedade de edição, tem aqui uma aba Text. Aí eu vou selecionar a fonte aqui. Eu vou botar a minha fonte
14, para ver se vocês veem bem, tá ok? Ok. Fonte 14. Beleza? Muito bem. Aí eu vou começar a escrever meu código, né? Eu já tenho algumas coisas escritas aqui, vou colocando parte a parte, tá certo? Ok? Vamos começar aqui descrevendo, tá certo? Escrevendo aqui. Tá dando para ver, gente? Ou tá muito pequena a letra? Dá para ver, professor. Beleza. Bom, o que é que eu estou botando aí? Curso de assento para microcontroladores PIC, MCU, Microcontroller 90, PIC 16F628A, clock 4 MHz. Autor, professor Remi. UPE Poli, data 29/6/2021. Aí tudo isso é comentário, viu, gente? Tá vendo aqui o ponto e vírgula? Tudo isso é para documentar, tá bom? Beleza? Aí o que é que você faz? Exemplo de programa básico, assembly. Programa exemplo, soma. Aí eu estou descrevendo ele aqui, né? Esse é um pequeno exemplo de programa para somar dois números. Aí, olha lá. Será somado 4 com 5. E o resultado será guardado na posição de memória 20. Certo? Ou seja, em hexas 0x21. Lembrando que a posição de memória 20 é a primeira posição de memória RAM disponível. Logo depois dos SFRs, no banco 0. Tá bom? Inicialmente, o valor 4 será armazenado na posição 20, certo? Aí eu vou somar 20 com 5, tá certo? Que vai estar no rechador W para poder dar o resultado final. Ok? Então, isso é um descritivo desse código, né? Uma coisa muito simples, viu? Só para a gente ir se ambientando. Beleza? Vamos em frente. Bom, aí tem aqui uma coisa importante. Arquivo de listagem de saída pós-compilação. O que quer dizer isso? Bom, se eu quiser, depois que compilar, deu tudo certo, ter um arquivo, uma listagem, imprimir, né? Eu tenho que dizer aqui, ó, para que processador eu vou listar. Aí eu boto essa diretiva aqui, ó. List P igual 16F628A, tá certo? Isso aqui ele vai gerar uma listagem para esse processador aqui. Tá certo? Ele vai se basear na descrição do processador, vai mostrar as posições de memória que eu usei, tudo que eu usei no código, bonitinho, tá certo? Depois que você terminar a sua compilação, né, do seu código, vai ter lá um arquivo chamado listagem, LST. Vai ter um arquivo lá e você vai poder pegar esse arquivo, tá entendendo? E poder abrir ele, vai ser um TXT e ver seu código todo compilado bonitinho. Certo? Isso é um ponto. Outra coisa importante, o arquivo de referência da arquitetura do microcontrolador, aquilo que eu estou dizendo para você, né? Aí você vai botar a diretiva aqui, ó, hashtag include, né, menor maior, P16F628A.inc, tá certo? É o arquivo descritivo da arquitetura do microcontrolador. Eu botei aqui uma descrição. Esse arquivo descreve a arquitetura do microcontrolador com todos os seus recursos e endereços. Patch do arquivo no MPLAB, tá aqui, ó. Quando você instalar o MPLAB no seu computador, você pode pegar esse patch aqui que você vai achar lá, tá bom? Beleza. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos configurar os fios e bits aqui agora. Ok? Configuração dos fios e bits. Aqui, ó. Configuração dos fios e bits. Repara uma coisa, viu? Eu gosto de o meu código bem organizado. Todas as minhas comentários estão começando lá, indentadas, né, na coluna 0, bonitinho, tá certo? E no código também vai ser assim. Repare o seguinte, ó. Configuração dos fios e bits. O que é que eu vou configurar? Oscilador externo, watchdog timer desligado, power up timer ligado, ou seja, eu quero que dê um retardo quando tiver energização do chip, para ele poder começar a trabalhar. O Brawl Auto Reset desabilitado, sem proteção de baixa tensão, sem proteção de código, sem proteção da EPROM, reset externo do pino RA5.
né? O que é que eu faço para configurar isso tudinho aqui, ó? Esses recursos do meu microcontrolador. Eu coloco isso, ó, né? Traço, underline, underline, config. Aí eu boto cada um dos bits de configuração que tem naquele arquivo, tá certo? O 16F628A.inc que eu mostrei para vocês, né? É só copiar de lá e colar aqui. Eu quero o oscilador ligado, eu boto XT OSC, E WDT off, E power on, timer on. Tudo isso aqui eu estou copiando daquele arquivo. É só copiar e colar a configuração que eu quero, tá entendendo? E entre uma configuração e outra, eu boto o E comercial. É só copiar de lá, tá bom? Agora, eu digo para vocês o seguinte, muitas vezes você vai fazer projetos com microcontrolador e essa configuração daqui não muda não, tá entendendo? Eu nunca faço projeto com microcontrolador com o Watchdog Timer ligado. Aí vai estar... Eu sempre quero Power On Reset, eu sempre quero cristal externo. Aí sabe o que acontece? Isso aqui vira um padrão. Toda vez que eu vou escrever um código, eu já coloco isso aí. Aliás, na minha biblioteca, toda vez eu pego isso aqui, eu já copio e colo lá no começo do meu código. Porque quase sempre eu vou usar essa configuração. Estão entendendo? Né? Então, não tem muito mistério, não. Você não tem que estar decorando isso, não. Você só tem que saber onde está e buscar. Se algum dia eu escrever um código, dessa vez eu vou usar o WDT, o Watchdog Timer. Aí eu vou lá e mudo essa configuração aqui. Não vai ser off, não, vai ser on. Aí eu mudo, vejo lá como é que é, copio e colo aí. Tá certo? Então, isso é a configuração do WDT. Desculpa, dos Fuse Bits. Professor. Pode dizer, diga. Por favor. Beleza. Em relação a essa configuração, se, por exemplo, algum desses Fuse Bits não for usado, por exemplo, o Watchdog Timer, ele está em off. Se eu, por acaso, não colocar ele nessa configuração, dá algum problema? É obrigatório colocar? Não. Se você não... Isso é por segurança, se você quer configurado ou não. Por exemplo, o WDT, se você não botar, ele vai, por default, deixar desligado. Certo? Agora, tem coisas assim que é bom botar. Por exemplo, tem um recurso aqui, ó, tá certo? Que é esse daqui, ó. Power on... Não, desculpa. Bottom off, tá certo? Deixa eu ver aqui, meu Deus. É o Brawl Auto Reset desligado, desabilitado. O que é isso daqui? Né? O Brawl Auto Reset. O que quer dizer isso aqui? Isso é uma segurança que o chip tem, que é o seguinte, ele trabalha com 5 volts. Aí, se a alimentação de 5 volts começar a dar interferência, oscilar, cair para 3,5, isso pode comprometer seu processamento. Entende? Né? A tensão está caindo para baixo de 3,5, isso pode afetar o funcionamento do chip. Então, muitas vezes, numa situação desse tipo, é bom você dar reset e começar de novo. Tá entendendo? Ok? Aí, eu estou deixando desligado. Por que eu estou deixando desligado? Porque eu tenho certeza absoluta que a minha pilha, que eu estou usando a pilha, não vai cair abaixo de 5 volts quando eu estiver usando. Tá entendendo? Não vai ter essas oscilações. Mas se você estiver num ambiente de interferência, de ruído, e tiver essas coisas, é bom você deixar ligado, né? Então, se eu não botar isso daqui, ele vai, por default, deixar desligado. Entendeu? Mas se por acaso eu tiver essa situação, é bom eu deixar já previsto isso. Entendeu? Então, tem coisas que você não bota, melhor dizendo, e não vai afetar, não. Mas se a situação mudar, é bom você prever. Essencialmente, não sei se eu fui claro aí com a explicação. Foi sim, professor. Entendi. Tranquilo? Obrigado. Pronto, vamos em frente. Posso fazer uma dúvida também? Sim, claro. Pergunte. Uma dúvida. Nesse ambiente que a gente está programando, existe algum tipo de debugador, algo assim? Tem. Coisa errada ali. Tem um simuladorzinho, tem. Viu? Entendi. Beleza? Ele não é muito, assim, bonitinho, não, mas ele serve, ele funciona. Viu?
É que eu já escutei muito de Assemble não ter essa parte, não ser muito. Se tu fizer besteira, pá, acontece a besteira de verdade, eu queria só saber disso. Não, mas tem. Aí você tem como simular e prever certas situações se seu código estiver errado. O código compilou, não teve erro de sintaxe, mas aí funcionalmente ele pode estar com problema. Aí você vê na simulação. Entendeu? Entendi. Pronto. Seguindo, a gente tem aqui sempre escrever entradas e saídas. Né? Nesse projeto eu não vou usar nem porte A, nem porte B, nem entrada não é usado, saída não é usado, beleza. Mas é sempre bom a gente fazer essa descrição, tá certo? Tem umas definições que eu vou usar aqui, tá certo? Tem umas definiçõezinhas que eu vou usar aqui. Ok? Tem uma diretiva, definições de projeto, tá certo? Definições de projeto. Eu estou botando aqui, ó. Eu quero chamar a posição de memória 20, eu vou botar o nome dela, vou chamar de reg 0. E a 21 vou chamar de soma, certo? Para chamar isso, eu tenho que usar uma diretiva chamada #define. É muito usado em C também, não é isso? Né? Então, eu estou definindo que registrador 0 é a posição de memória 20 e que soma é a posição de memória 21. Lá no meio do código, eu uso esses nomes que são sugestivos. Tá entendendo? Não preciso me referenciar um número, uma posição de memória. É melhor usar nomes sugestivos. Então, essa é uma boa prática de programação. Tá certo? E eu explico aqui o que é. Ó. Reg 0 é uma parcela da soma e soma vai ser o resultado da soma. Beleza? Vamos continuar com o código. Tem uma coisa que é fundamental, que é o chamado vetor de reset e vetor de interrupção. Tá certo? Vamos botar aqui. Bom, reset a gente vai usar, mas interrupção a gente não vai usar. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o vetor de reset. O vetor de reset é onde começa o nosso programa. Tá certo? Ele começa no endereço 0 sempre. Aí eu tenho que botar uma diretiva aqui chamada org0. org0. org0x00. Então, eu quero dizer para o compilador o seguinte, olha, compilador, comece a montar os códigos a partir do endereço 0. Certo? Por que isso? Porque no reset, quando o processador é ligado, ou você dá um reset, ele vai partir, o PC dele vai apontar para 0 e a flash vai começar a ser acessada do endereço 0. Estão entendendo? Então, isso você tem que colocar. Aí depois, logo depois, eu estou botando aqui uma instrução. Org, veja só, não é instrução do processador, não. É um comando para o compilador, tá certo? É uma diretriz para o compilador. Não é uma instrução do processador, mas goto é. Goto início. O que é goto? Vá para início. Essa instrução goto vai estar montada onde? No endereço 0. Estão entendendo isso, gente? Então, quando eu digo org 0, a próxima instrução que vem vai estar montada no endereço 0. Então, no endereço 0 vai ter uma instrução assim, salt, goto, para esse rótulo aqui. Ó. Esse rótulo vai estar mais embaixo. Eu não botei ainda, mas vou botar. Tá certo? Por que isso, gente? Esse rótulo início vai estar numa posição de memória depois do endereço 4. Por que isso, professor? Porque no endereço 4 vai ser um vetor de interrupção. Tá? Interrupção a gente vai estudar depois, não vai estudar agora. Mas todas as interrupções, todos os processos de interrupção vão começar no endereço 4, que dá bem pertinho do 0, né? Então eu faço o seguinte, ó, salto para início, logo de cara, quando começar o código, e início vai estar depois do endereço 4. Certo? E toda vez que acontecer uma interrupção, eu venho para esse endereço 4 e vou mandar ele saltar para outro endereço depois. Mas isso a gente vai tratar depois. Não vamos ver interrupção agora. Tá certo? Eu vou botar aqui, ó, só uma coisinha. Né? Eu já botei lá embaixo, sabe? Comentário aqui. Não vai ser usado neste código. Certo? Só para vocês saberem. Bom? Repare, ó, todos os comentários meus indentados, bonitinho, tá certo? Né?
Só não vou botar florzinha no código, mas ele é todo bonitinho, tá bom? Todo indentadozinho. Beleza, Você pode gente? botar dois pontos e vírgula na mesma linha, professor? Não tem problema, E não? pode botar mais de um ponto e vírgula na mesma linha? Pode. Pode. Eu posso fazer isso. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Não tem problema nenhum. O primeiro Entendi. ponto e vírgula já está dizendo que é um comentário. Certo? E qualquer comentário não é compilado, não gera código executável. Ok? Entendi. Mas pode. Beleza? Pronto, sigamos. Agora vai vir o nosso programa principal. Ok? Agora vai vir o nosso programa principal. Vamos botar ele aqui. Programa principal. Aqui, ó. Ponto e vírgula, né? Repara, viu, gente? Eu vou descrevendo tudo direitinho. Vou descrevendo tudo direitinho, né? Definições de projeto, vetor de reset, vetor de interrupção, programa principal. Aí o programa principal tem o meu rótulo início, olha aqui, ó. Bem que eu disse, né? Ele vai, ó, salte para início, né? Então, quando ele encontrar essa primeira instrução, ele vai saltar e vai começar a buscar o código a partir desse rótulo aqui, ó. Tá certo? E que endereço vai ser isso, professor? Eu nem sei. Deixa que o compilador, o montador faz esse trabalho para você. Tá certo? Não se preocupe, não. Ele faz esse trabalho para você. Se você for muito curioso, você pode ir lá na listagem e ver onde é que ficou a instrução, essa move aqui, ó, que é a primeira instrução do rótulo início. Né? Ele vai estar lá na posição de memória, código compilado. Você pode ver lá. Mas eu nem me importo. Deixa que o compilador faz esse trabalho para você. Mas, enfim, aqui é o meu programa principal. Aí eu vou usar as instruções que eu estava já descrevendo para vocês. Ó. Movam a literal para W. Certo? Qual é a literal? Aí eu botei aqui hexa H, né? Aspas 04. Ou seja, isso é um número hexadecimal. Então eu vou mover 4 para o registrador W. Está aqui, ó, nos comentários. E depois eu movo de W para um file. Qual file? Reg 0. Peraí, professor, mas quem é reg 0? A gente já definiu aqui, ó. Reg 0 está aqui, ó. É o endereço de memória 20. Né? Então, eu posso comentar o seguinte: a RAM, o registrador de endereço 20, vai receber o que tem W, ou seja, W tem 4 nesse momento. Beleza. Próxima instrução: move uma literal para W. Qual a literal? Hexa 5. Então, W recebe 5. E depois eu uso uma instrução ADDWF. ADDWF. Certo? ADD vai somar W com file. Qual é o file? Registrador 0. E o resultado vai para onde? Eu boto um 0 aqui, porque pela descrição da instrução, quando eu boto um 0 aqui, o resultado vai para W. Então, na minha descrição, eu boto W vai receber o que ele tinha antes, W mais registrador 0. Certo? W tinha, naquele momento, 5, somado com 4, vai dar 9, né? E depois eu faço o seguinte, ó, move de W para um file, né? Qual é o file? Soma. Ou seja, de W vai para a soma. Mas peraí, pessoal, quem é soma? Soma a gente já definiu aqui, ó, é a posição de memória 21, certo? Ou seja, eu posso dizer que W, o resultado da soma, vai para o endereço 21, ok? E depois, gente, peraí, viu? Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. Tem uma instrução aqui, ó, go to dólar. Para que serve isso? Dólar? Vai comprar dinheiro? Vai comprar dólar? Não, não é isso não. Dólar se refere à posição de memória atual em que ele está. Quando eu faço go to para a posição que ele já está, o que é que vai resultar? Ele vai ficar saltando, ó, vá para essa posição de memória, vá para essa posição de memória, vá para essa posição de memória. Ele não vai sair daqui mais. Certo? Chamamos isso de loop infinito nessa linha. Para que serve isso? Parar o programa. Vou comentar aqui, ó. Parar o programa. E aí, pessoal?
Professor, Pois não, diga. esse é o único comando de encerramento? Existe algum outro? Ou ele tem que ficar em loop infinito? Vou dizer uma coisa para vocês. Microcontroladores, via de regra, não tem nenhum comando de encerramento. Né? Não tem uma instrução assim, acabou-se o programa, pare o programa. Não tem. Né? Via de regra, microcontroladores trabalham em loop o tempo todo. Loop, loop. O que eu podia fazer aqui era o seguinte, eu go to para, em vez de dólar, eu podia botar go to início. Estão entendendo? O que é que ele ia acontecer? Ele voltava para cá, ó. Aí começava de novo. Processava tudo e a última instrução era o quê? Go to início. Aí ele voltava para cá. Isso é muito comum. Quem já programou em Arduino sabe disso, né? Quem já programou em Arduino, já sabe um pouquinho de Arduino, sabe que tem duas funções importantes no Arduino. Uma função é o setup, não é isso? E outra chama-se loop, que deixa o código em loop o tempo todo, né? Não é verdade? Então, é muito comum isso, viu, gente? Respondendo a pergunta, microcontrolador não tem uma instrução, um comando de parar, acabou o programa, pare aqui, não tem. Né? Você tem que dar um go to para algum lugar, certo? Uma forma é go to dólar, tá certo? Ele para nessa linha, ou você botar para ele começar de novo. Entenderam, gente? Entendido. Oi? Teve alguém que entendeu e outra pessoa falou, não entendi. Mas vamos lá. Tudo certo. Próxima instrução. Isso aqui foi o código. Tem mais, professor? Olha, tem, mas a gente não vai usar. É o tratamento das interrupções e a paginação de memória, que a gente não vai usar, tá certo? E a gente vai botar aqui, só para dizer que tem. Tratamento das interrupções, né? Toda vez que acontecer uma interrupção, ele vai para o endereço 4, aí tem org 4. Qual é a instrução que ele vai achar no endereço 4? Go to para int thread, ou seja, essa thread de interrupção aí. Aí essa thread de interrupção está aqui, ó. Certo? Eu botei uma instrução nop e retorno aqui. Ou seja, não tem nada, não faz nada. Não faz nada e retorna para o programa principal. Eu até comentei aqui, ó, tratamento das interrupções serão estudados mais tarde. E outra coisa importante também, que eu sempre boto, mas não vai ter nesse código, é a paginação de memória. Serão estudadas mais tarde. Ok? E, por último, gente, uma diretiva chamada end. Eita, professor, você não disse que não tinha instrução para terminar o programa? Realmente não tem. End é uma diretiva para o montador, não é instrução do microcontrolador, certo? Esse end aqui é diretiva para o compilador, né? Diretiva para o compilador. Certo? Isso aqui é tipo o seguinte. Compilar até esta linha. Ok? Tá bom? Pronto, gente. Eu escrevi meu código todo aqui. O que é que eu faço agora? Eu vou salvar meu programa. Tá certo? Eu vou salvar meu programa. E aí eu tenho um passo a passo aqui, que eu até fiz para vocês. Tá certo? E vou salvar ele. Eu vou mostrando esse passo a passo para vocês. Vou salvar, ó. Né? Professor. Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho um diretório aqui que é só de projetos. Aí, dá para ver aqui, projetos, está muito pequenininho, está pequeno, né? Eu vou criar uma pasta nova aqui. Tá certo? Vou criar uma pasta. Eu vou chamar aula soma 29/06 -2. Botei esse -2 porque eu já tenho uma pasta com esse nome. Certo? Eu vou entrar nesse diretório e vou salvar nesse diretório. Como vai ser o nome do meu arquivo fonte? Eu vou chamar o mesmo nome. Aula _ soma
underline 29, underline 06, underline 2. Vou até copiar isso aqui, que depois eu vou precisar disso. Extensão .asm. Ok? Eu vou salvar esse código dentro dessa pasta, dentro do diretório de projetos que eu tenho aqui. Salvar. Salvei, então agora eu tenho o meu código, aula soma 2962 ASM. Estão percebendo que o código mudou de cor? Dá para perceber? Dá sim, professor. Então, assim, quando você salva em ASM, já tem aí, tá certo, o seu código. As palavras reservadas, ele vai botando assim. Isso tudo você configura no seu ambiente, tá certo? Nessa IDE do MPLab, você configura as cores que você quer. Mas eu uso a que já vem mesmo, tá bom? Muito bem, gente. Feito isso, tá aqui meu código, né? Eu quero compilar ele, ver se ele gera um código, tá certo? Eu vou compilar ele. Então, salvei, tá certo? E agora, como é que eu faço para compilar? Bom, para compilar, gente, eu tenho que botar esse código aí, tá certo? Num outro arcabouço, que chama-se projeto, né? O que é um projeto dentro desse ambiente? O projeto é um arcabouço onde eu boto vários arquivos lá dentro, inclusive meu arquivo fonte. Aí vou botar o arquivo fonte, quando compilar, vai ficar lá, o arquivo listagem vai ficar lá, o arquivo hexa para programar o chip vai ficar tudo lá, tá certo? Vai ficar tudo dentro desse diretório. Esse diretório vai estar dentro desse arcabouço que eu vou chamar projeto, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui no menu Project e tenho aqui um wizard, né? Esses caras sempre tem um wizard, né, gente? Ainda bem, né? Então, aqui, ó, Project Wizard. Aí eu venho aqui, ó, aí ele dá uns boas-vindas, bem-vindo, tal, aí você vai avançar. Aí ele escolhe qual é o dispositivo. Eu vou usar o 16F628A, que já está aqui. Agora, dá uma olhada. Olha a lista. A lista é grande, viu, gente? Certo? A lista é grande. Certo? É chip pra caramba. Né? Eu vou ficar com o meu 16F628A, esse que eu quero trabalhar, tá certo? Vamos avançar. Próximo passo. Qual é a ferramenta de linguagem, né, que você vai usar? Vai usar para compilar. Aí você deixa do jeito que está. MPASM, Assembler, deixa do jeito que está. Tá certo? Avançar. Criar um novo arquivo gerenciador do projeto. Pô, vou criar um novo gerenciador. Aí o que é que você faz? Você vai criar esse arquivo de projeto lá dentro daquele diretório que a gente criou, tá? Aí eu chamei esse diretório de aula soma 296-2, né? Aí eu vou chamar esse arquivo de gerenciador de projeto do mesmo nome, certo? Só que a extensão dele agora vai ser, né, MCP. Então vai ficar aula soma 296-2 .mcp. Esse MCP é de Microchip Project, ok? E vou salvar. Ok? E vou avançar. Nesse passo agora, no espaço 4, o que é que ele vai perguntar? Quer adicionar códigos-fonte ao seu projeto? Quero. Eu já estava fazendo esse aqui, né? Aí ele está aqui, gente, ó. Ele está aparecendo aqui, ó. Eu clico nele e faço Add e vou avançar. E pronto, eu concluo. Tá certo? Aí aqui eu tenho um gerenciador de projeto, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o projeto que eu criei. Aí tem arquivos head, né? Tem arquivo head, tem arquivos objeto, bibliotecas, tudo. E tem meu arquivo que eu estava escrevendo, fonte, ó. Tá aqui. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele abre de novo, ó. Ele aqui. Então, isso é muito importante, viu, gente? Que o seu arquivo-fonte esteja dentro do projeto que você criou, porque senão vai dar erro de compilação. Esse passo a passo todinho, eu criei um doc mostrando esse passo a passo para vocês repetirem mais tarde, tá bom? Pronto. Feito isso aí, eu já posso compilar meu projeto, tá? O próximo etapa agora seria compilar meu projeto, né? Onde é que é o projeto? Como é que eu compilo? Eu venho aqui em Project, ó. Aí tem várias opções aqui, né?
tem uma opção aqui chamada Make. Make é para compilar, tá certo? Tem outra aqui, Build All, que funciona também. É quando você tem várias fontes. Mas só está com uma fonte aqui, pode usar o Make. Ou então você vem nesse atalho aqui, ó. Make, tem aqui o Build All, né? Aí eu venho aqui, ó, Make. Tá certo? O objetivo da gente é que esse código não dê erro, né? Mas vamos lá, Make. Aí aqui, ó. Ele faz a pergunta: você quer que esse código seja absoluto ou relocável? Não, eu quero absoluto. Vai ser só esse código mesmo. Eu clico aqui. Ele compila e bingo! Está aqui, ó, build succeed, quer dizer, compilação com êxito, certo? Compilação feita, direitinho. Dá essa mensagem azul aqui. Se eu tivesse feito alguma coisa errada aqui, botado uma instrução que não existe, ele dava erro aqui. Mas nosso código está todo certinho em termos de sintaxe, então deu sucesso aqui, beleza? Se você for olhar, gente, né? Se você for olhar lá no diretório, certo? Lá no diretório que você criou, certo? Você vai ver um monte de arquivozinho. Vai ter arquivo X, vai ter arquivo LST, vai ter arquivo esse fonte, tá certo? Vai ter vários arquivos aí, vai ter arquivo MCP, que é tudo fruto do produto da sua edição e compilação, né? Muito bem. Tem um arquivo em particular, que é o X, que é o que você usa para gravar a flash. A gente não vai fazer isso agora, certo? Mas aqui, gente, eu posso simular isso daí, né? Alguém perguntou, dá para simular? Dá. Você vem aqui na opção Debug, ó. Aí em Debug você tem uma Select Tool, seleciona a ferramenta. Você seleciona MPLAB sim, é número 4. Certo? Quando você faz isso, gente, né? Você selecionou uma ferramenta e aquele, ó, aparece aqui, ó, um campinho que é para seleção, né? Um menuzinho de atalhos para seleção, né? O bom é você fazer essa simulação e assistir algumas coisas. Então você tem aqui, ó, uma janela chamada View, né? Que você pode fazer o seguinte, ó, você pode abrir uma janela chamada File Register. Tá aqui, ó. Você vai olhar toda a RAM aqui. Tem outra que é chamada Special Function Register. Olha aqui, ó. Todos os SFRs, inclusive o seu registrador. Não sei se dá para ver que está muito pequenininho. Aqui, onde está certo, o registrador W. Quando você estiver simulando, né? Quando houver a mudança de um registrador, ele muda de preto para vermelho. Toda vez que houver uma mudança, a cada step que você der na simulação, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Usando esse menuzinho aqui de atalhos, eu vou usar esse aqui, ó. Step Into. Quando eu faço isso, eu vou para o começo do meu programa. Ele estava aqui no vetor de interrupção, já foi para cá, ó. Essa setinha aqui está apontando qual é a próxima instrução que vai ser executada. Então, eu venho aqui, ó. Essa instrução aqui, move a literal 4 para W. Você vai ver que vai mudar aqui, ó. Vai mudar. Então, step into. Ó, ficou vermelhinho, tá vendo? Não sei se dá para ver, está muito pequenininho. Dá para ver que está vermelho? Dá sim, professor. Aí ficou com 4. O registrador W está com 4. Né? Beleza. E depois eu vou mover de W para reg 0. Opa, professor, mas quem é reg 0? Reg 0 a gente já definiu, gente. É o endereço 20. Aí você vem aqui, ó, no File Register, está aqui o endereço 20. Ele vai mostrar aqui, ó. Quando eu executar, step into, mudou aqui, ó. Foi para 4. Ou seja, eu movi de W para esse registrador. Próxima instrução, move uma literal para W. Qual a literal? 5. Então vai mudar aqui de 4, vai passar para 5. Step into, ele mudou para 5. Certo? Próxima instrução vai ser ADD, certo? W com registrador 0. Registrador 0 está com 4. W está com 5. Quando eu somar os dois, o resultado eu botei para ir para W, eu vou botar para 0. Então, esse 0 aqui significa resultado em W. Quando eu fizer isso, né?
W está com 9. Ó. Ok? Depois, move de W para o file soma. Mas peraí, professor, quem é soma? A gente já definiu aqui, ó. Soma é o endereço 21. Então, o próximo endereço 21, aqui é 20, está com 4. 21 é o seguinte. Quando você executar, ó, tá aqui, ó, o endereço 21 ficou com 9. E aí o programa vai parar aqui em $, eu posso dar quantos steps for, ele não sai daqui, ó. Ele não sai daqui. Não sai mais. Tá certo? E com isso daí, gente, a gente fez a simulação de um programa bem simples. Tá certo? Vejam só. Esse nível de informação... Foi pouca informação ou muita informação? Diga aí. Teve muita, mas praticando acho que dá para absorver mais. Pronto. O que é que eu aconselho para vocês? Esse código-fonte vai ficar disponível lá no driver. A gente vai chamar ele de soma, tá certo? Eu vou botar ele lá. Tem aqui um passo a passo. Ó. Eu vou parar de compartilhar isso. Deixa eu mostrar aqui a tela. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um passo. Tá dando para ver aqui, gente? Tá dando para ver? Tá sim, professor. Tutorial como criar um projeto, código-fonte de simulação no MPLAB 8.92. Está tudo aqui. Eu vou botar isso lá, tá certo? Para vocês. Tudo que eu fiz naquele passo a passo com o MPLAB, eu fiz aí. Então, o que é que vocês têm que fazer? Quem não fez ainda, instale o MPLAB, certo? O link está em aula 0. Né? Pegue esse exemplo, faça esse exemplo, simule, veja as instruções. Eu sei que é muita informação, mas é assim mesmo, tá certo? E simule isso daí, tá? Nós vamos ter uma atividade, tá certo? Toda semana tem, não é isso? A gente vai ter aqui uma lista, tá certo? A lista é pequenininha, eu só vou botar mais uma questão aqui para ficar 4, tá certo? Descrever as instruções do microcontrolador, qual a utilidade do arquivo header, inc, para explicar. Escrever um código para fazer a subtração em vez de soma, fazer a simulação no MPLAB e demonstre com print de tela, tá certo? A primeira e segunda questão vocês fazem à mão. A terceira que vocês fazem digital, colocando print de tela da simulação, ok? Ok, professor. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Em relação à nota do primeiro ela vai ser composta através de listas? Vai ser uma prova mesmo? Vai ser projeto? A nota vai ser o seguinte, vocês vão respondendo as listas, vai compondo a nota final com listas e projeto. Vai ser uma composição dos dois. A sua primeira nota vai ser igual à segunda nota, tá certo? Ah, beleza, beleza. Ok? Se por acaso alguém não alcançar a média para ser aprovado, aí a gente faz uma final, alguma coisa assim, tá certo? Mas eu espero que todo mundo se dê bem, se Deus quiser. Entendi. Okay? Então, no caso, professor, a nota do primeiro é igual ao do segundo. O primeiro vai ser igual ao do segundo, né? Exato. Tá ok? Beleza. Tá certo? Nessa quarta questão, quando tu fala para demonstrar com print, se é print do código e da simulação ou só do código? Do código e da simulação. Tá certo? Dos dois. Ok? Professor, eu instalei aqui o MPLAB X. Certo. É esse ou não? Ele pede para a gente usar um chip. Qual o microchip que a gente usa? Ele 16F628A. 16F628A. 628A. Ok. Ok? Todos esses exemplos da gente, a gente vai usar esse chip. Tá bom? Pessoal, não vou nem perguntar alguma dúvida. Talvez vocês tenham muitas. Né?
Mas, assim, são dúvidas que você tem que pegar esse material todo e trabalhar, entenderam? Tá certo? Ok? Façam essa simulação que a gente fez hoje, tá? E façam aí esse... Eu acho que eu não vou botar outra questão, não, tá certo? Eu vou deixar do jeito que tá aí, tá bom? E vocês façam isso, e é para entregar de hoje a 8, tá bom? Eu sei que vocês têm aí para entregar sexta-feira, né? Eu adiei, mas essa lista tá menor, tá bem menor. Então, deadline mantido, tá bom? Tranquilo, professor. Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Ô, professor, Sim. esse comando move, na verdade, ele copia, né? Beleza. Exato. Ele não carrega, não. Ele não carrega assim, não pega no colo, pega de um canto e bota no outro, não. Beleza, professor. Não, mover, não. Ele, na verdade, copia, ou seja, a fonte fica igual ao destino, né? Ok? Ok, obrigado, professor. Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Essa aula vai ficar disponível, né, professor? Tá, já tá lá. Já tá lá. Ok. Viu? Eu só vou botar a atividade agora e vou botar o tutorial, tá certo? O tutorial... No Drive, né, professor? No Drive. Eu vou botar... Deixa eu ver aqui, viu? Rapidinho. Onde é que eu vou botar? O Drive eu vou botar lá em... É 2020.2, não é isso? Eu vou jogar lá em 2020.2, no Raiz, tá bom? Ok? Pronto, pessoal. Alguma pergunta a mais? Pessoal? No momento não, professor. Tá certo. Então, vamos fazer... Até o momento tá tranquilo. Pronto. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para cá, pronto, né? Deixa eu fazer a chamadinha da gente, tá bom? Rapidinho. Deixa eu pegar aqui minha... Vamos ver, hoje é dia 29, não é isso? Hoje já é uma aula prática. Cláudio André tá aí, gente? Estou aqui, professor. Daniel. Presente, professor. Demétrios. Presente, professor. Everaldo. Presente, professor. Guilherme Fernandes. Presente. Gustavo Pimentel. Presente, professor. Isabela. Presente. João Vitor Santos. Presente, professor. João Vitor Jucá. Presente, professor. Luiz Felipe Melo. Presente. Luiz Henrique Nunes. Presente. Marcos Vinícius. Presente, professor. Matheus Albuquerque. Presente. Pablo Cavalcante. Presente. Paulo Domingos. Presente, professor. Varivelton. Varivelton? Varivelton? Não? Ok. Ok, pessoal. Então, pronto. Registrado, viu? Tudo de bom. Qualquer dúvida, coloquem lá no nosso mural, tá bom? Ô, professor, Sim. Eu, particularmente, quando eu tento acessar o Drive da turma, eu só tenho acesso, eu só consigo visualizar as listas em PDF que o senhor bota como tarefa, não aos arquivos, assim, como PDF, etc. Eu não sei se alguém está tendo o mesmo problema ou é algo específico com o meu Drive, né, com o meu acesso, enfim. Certo. Aí eu não sei se você tem que fazer alguma configuração. Eu vou botar um link. Usando o e-mail institucional? Sim. Primeiro, eu vou botar um link lá, tá certo? Você, com o e-mail, logado no e-mail institucional, você vai conseguir. Tá, beleza, então. Eu tenho um link que dá acesso à página, um compartilhamento, tá bom?
Pronto, beleza, combinado. Ok, pessoal. Então, boa noite. Deixa eu parar a gravação, tá certo? Deixa eu parar a gravação aqui. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, minha gente. Boa noite, professor. Até terça. Boa noite, professor. Tudo bom, senhor?